Bruna e Marcos sempre foram aquele casal que, aos olhos dos amigos, aparentavam uma união inabalável. Conheceram-se ainda na adolescência, quando sequer imaginavam os caminhos que a vida poderia tomar. Enquanto Marcos era tímido e metódico, Bruna esbanjava energia e criatividade. Ele se apaixonou pelo sorriso dela, ela pela gentileza dele. Com o passar dos anos, construíram uma história de companheirismo e respeito mútuo, cultivando uma relação baseada não apenas em amor, mas também em admiração. Quando Bruna descobriu que estava grávida pela primeira vez, eles vibraram de alegria. Era como se o mundo ganhasse cores ainda mais vivas, e as expectativas para a chegada do bebê uniram ainda mais o casal. Nos primeiros meses, vivenciaram juntos cada consulta pré-natal, cada ultrassom, cada sonho compartilhado sobre o futuro daquele serzinho que já ocupava um lugar especial em seus corações. No entanto, a euforia foi interrompida de forma abrupta quando, durante um exame de rotina, o médico constatou complicações sérias na gestação de Bruna. Havia riscos à saúde da mãe e do bebê, sendo necessário repouso absoluto e acompanhamento constante. A partir desse momento, o medo passou a caminhar lado a lado com a esperança. Marcos, por sua vez, demonstrou uma coragem que Bruna nunca havia visto. Ele trabalhava o dia inteiro, mas ainda encontrava tempo para cuidar pessoalmente de cada detalhe da casa e das necessidades da esposa. Passava horas pesquisando sobre a condição de Bruna, procurando os melhores médicos, lendo relatos de outras mulheres que enfrentaram situações semelhantes. Cada dia se transformou numa luta silenciosa para trazer tranquilidade à companheira. Bruna sentia uma mistura de gratidão e culpa. Por um lado, admirava a dedicação incansável de Marcos. Por outro, temia ser um peso que o impedia de levar a vida com leveza. Ela sabia que a gravidez de alto risco exigia uma série de restrições e que Marcos estava assumindo boa parte das responsabilidades do cotidiano, por vezes negligenciando a própria saúde física e mental. Apesar de tudo, ambos acreditavam firmemente que o sacrifício valeria a pena. Ser pai e mãe sempre foi o grande sonho do casal, e nada poderia mudar esse desejo. Contudo, o momento do parto chegou carregado de apreensão. A equipe médica se preparou para uma cesariana delicada, pois havia evidências de que o estado de Bruna se tornara instável. Marcos manteve-se ao lado dela o máximo que pôde, implorando a Deus que protegesse aquela que ele amava. No final, depois de momentos angustiantes, nasceu um lindo menino. A felicidade tomou conta de todos, mas o médico alertou sobre a fragilidade de Bruna e enfatizou que uma segunda gravidez poderia colocar a vida dela em risco extremo. A notícia abalou o casal. Bruna, já recuperando-se de uma experiência traumática, foi informada de que sua saúde não resistiria a outra gestação. Marcos também sentiu um aperto no peito, uma sensação de impotência diante da possibilidade de nunca mais gerar outro filho com a mulher de sua vida. Diante de todos os riscos, no entanto, a única decisão sensata parecia ser evitar uma nova gravidez a qualquer custo. Bruna chorou em silêncio algumas noites, lamentando pelo sonho de ter uma família numerosa, mas ao mesmo tempo agradecida por estar viva e poder cuidar do filho que, apesar de tudo, nascera saudável. A sombra daquela recomendação médica pairava sobre a rotina da família. Os amigos e familiares, tão felizes pelo nascimento do bebê, mal imaginavam o peso emocional que Bruna e Marcos carregavam. Para muitos, eles formavam o casal perfeito, que após um susto tinha tudo para se reerguer. Porém, internamente, cada um lidava com o medo e a angústia de maneira diferente. Bruna tentava manter o otimismo, focusando-se no desenvolvimento do filho. Marcos, por outro lado, assumia uma postura protetora quase obsessiva, determinado a nunca mais colocar a saúde de Bruna em risco. Embora ainda estivessem unidos no amor, algo sutil começava a mudar no clima entre os dois. A felicidade pela chegada do bebê misturava-se a uma certa melancolia frente às incertezas do futuro. Olhando para sua esposa, Marcos via a fragilidade de quem quase perdeu a vida. Olhando para seu marido, Bruna percebia uma tensão constante, uma preocupação que ultrapassava os limites do normal. E assim, mesmo sem se darem conta,
plantava-se a semente de uma tormenta que, em breve, colocaria à prova toda a solidez do relacionamento. Depois da alta hospitalar, os médicos foram muito claros. Uma segunda gestação poderia ser fatal para Bruna. Essa informação pairava sobre a cabeça de Marcos como uma nuvem pesada. Afinal, ele se sentia responsável pela segurança da mulher que tanto amava. Por mais que já se considerasse completo com o filho recém-nascido, havia um dilema: como manter a chama da vida conjugal acesa sem correr riscos? Surgiram conversas sobre métodos contraceptivos, mas a palavra vasectomia começou a ganhar força na mente de Marcos. Ele conversou com especialistas, pesquisou na internet e ouviu relatos de alguns amigos que haviam optado pelo procedimento. Para ele, era uma maneira definitiva de proteger Bruna e evitar qualquer acidente que pudesse ameaçar a vida dela. Porém, a decisão não foi tomada de forma imediata. Marcos lutava internamente contra o anseio de ter mais filhos no futuro, mesmo que o médico tivesse sido categórico a respeito da saúde de Bruna. Ela também não sabia se estava preparada para que o marido passasse por um procedimento tão definitivo. Havia momentos em que ela acreditava que aquilo seria um gesto de amor, uma forma de ele mostrar que estava disposto a fazer qualquer coisa por sua segurança. Em outras ocasiões, um sentimento de culpa a invadia, como se ela estivesse privando Marcos da possibilidade de ter uma família maior, caso algo mudasse no panorama médico ou se descobrissem no futuro algum avanço que permitisse uma gestação mais segura. Contudo, as recomendações dos especialistas eram insistentes. Cada gravidez futura representava para Bruna um risco ainda maior do que a primeira. O corpo dela ainda se recuperava dos traumas do parto de alto risco e a cicatriz emocional não deixava dúvidas de que não valia a pena arriscar. Após muitas conversas, lágrimas e noites insones, Marcos finalmente comunicou sua decisão. Ele faria a vasectomia. O dia do procedimento chegou carregado de um clima agridoce. Bruna o acompanhou até a clínica e, na sala de espera, segurou a mão de Marcos com força. A tensão estava estampada em seu rosto. Ele, por outro lado, tentava demonstrar tranquilidade, como se aquilo fosse apenas mais um compromisso rotineiro. No fundo, contudo, sentia um aperto no peito ao pensar que aquele passo significava abrir mão de qualquer sonho futuro de aumentar a família. Com um beijo suave na testa do marido, Bruna murmurou: "Obrigada por me amar tanto a ponto de fazer isso." A voz dela saiu embargada, mas firme. Marcos sorriu, apertando levemente a mão da esposa, e seguiu para a sala de cirurgia. O procedimento foi relativamente simples, sem grandes complicações. Em pouco tempo, Marcos já estava em casa, em repouso, lidando apenas com algum desconforto. O médico passou todas as orientações de cuidados e reforçou que, embora a vasectomia seja considerada um método bastante seguro, existia um período de adaptação até que se pudesse considerar a fertilidade realmente bloqueada. Mesmo assim, a confiança de Marcos na eficácia do procedimento era total. Ele se sentia aliviado por ter dado um passo concreto para proteger Bruna. À noite, deitado ao lado da esposa, compartilhou seu pensamento. "Agora, você pode ficar tranquila. Nunca mais vamos passar por outro susto como o do primeiro parto." Bruna sorriu, mas aquele sorriso trazia um misto de emoção e angústia. Emoção por saber que o marido havia feito algo tão grande para protegê-la, mas angústia por sentir, no fundo, que algo ainda estava fora do lugar. Talvez fosse apenas o rescaldo do medo que vivera durante a gestação. Ou talvez fosse a dura constatação de que eles tinham aberto mão de um sonho. De qualquer forma, ela decidiu não alimentar as incertezas. A vida naquele momento pedia celebração. Tinham um filho saudável e estavam vivos, prontos para reconstruir a rotina e afastar de vez as sombras da preocupação. Mal sabiam ambos que o destino preparava uma virada surpreendente, algo capaz de abalar até mesmo as fundações mais sólidas de amor e confiança. Passaram-se alguns meses desde a vasectomia de Marcos. A rotina da pequena família seguiu seu curso, repleta de idas e vindas ao pediatra. Noites em claro por conta do choro do bebê
e sorrisos encantados ao ver cada conquista do filho. A relação do casal parecia ter encontrado um novo equilíbrio, embora pequenos traços de ansiedade ainda acometessem Bruna. O medo de uma nova gestação indesejada quase sumira de sua mente, pois confiava no procedimento feito por Marcos. Ainda assim, a lembrança do risco que correra não a abandonava por completo. Certa tarde, após sentir uma tontura leve e um mal-estar incomum, Bruna decidiu marcar uma consulta para verificar se estava tudo bem com sua saúde. Por precaução, pediu alguns exames simples. O médico, ao observar seus sintomas, sugeriu incluir um teste de gravidez na rotina, mesmo que a probabilidade fosse ínfima. Bruna quase riu da ideia. É impossível, pensou ela, lembrando-se do sacrifício que Marcos fizera pela família. Ainda assim, por desencargo de consciência, consentiu no teste. Seguiu para casa sem grandes expectativas, acreditando tratar-se de uma virose ou anemia. Quando retornou para buscar os resultados, a secretária do laboratório entregou o envelope lacrado com um semblante indiferente. Bruna, sem pressa, rasgou o papel e conferiu os números dos exames. Tudo dentro do normal, exceto por um pequeno pedaço de papel adicional, destacando o resultado do teste de gravidez. Positivo. Por um instante, ela não conseguiu acreditar no que seus olhos liam. Lembrou-se do médico que afirmara o risco de vida caso engravidasse novamente, do procedimento que Marcos havia realizado, de todo o terror enfrentado na primeira gestação. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. Atordoada, saiu do laboratório sem saber o que pensar ou sentir. Na cabeça de Bruna, duas vozes conflitantes se faziam ouvir. A primeira gritava de felicidade pelo milagre de uma nova vida, pois, no fundo, sempre fora seu desejo ter mais filhos. A segunda, porém, berrava de medo, lembrando-a dos avisos médicos e da probabilidade real de complicações. Chegou em casa com o teste nas mãos, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Marcos, ao notar a expressão da esposa, deixou tudo o que estava fazendo de lado e correu para saber o que estava acontecendo. Sem rodeios, Bruna lhe mostrou o papel. Ele primeiro franziu o senho, convicto de que só poderia haver um erro. Entretanto, ao constatar os resultados, empalideceu. Em questão de segundos, uma avalanche de sentimentos se abateu sobre ele. Confusão, incredulidade, raiva, medo. Seu coração pulsava de forma descompassada. Algo não fazia sentido. Havia sido submetido a um procedimento tido como altamente seguro. Como então Bruna poderia estar grávida? O clima pesado tomou conta da sala. Bruna tentou explicar que também estava em choque, que não fazia ideia de como aquilo poderia ter acontecido. Mas ao olhar para Marcos, viu algo em seu olhar que nunca tinha visto antes. Desconfiança. Ele engoliu em seco antes de falar, a voz saindo entrecortada pela mistura de sentimentos. Como isso é possível, Bruna? Eu fiz a vasectomia. Não posso ter filhos. A insinuação, ainda que não fosse verbalizada claramente, estava ali. Em cada palavra cuspida com frieza, em cada tremor involuntário de suas mãos, no silêncio ensurdecedor que se seguiu. Bruna sentiu o sangue gelar. Percebeu naquele instante que Marcos não acreditava que a gestação pudesse ser fruto da relação deles. Com o olhar turvo pelas lágrimas, ela tentava formular uma defesa, implorar para que ele acreditasse nela. Mas o marido a interrompeu, ainda mais exaltado, batendo a mão na mesa. Eu confiei em você. Por quê? Por que fez isso comigo? Era a frase que Bruna jamais imaginara ouvir do homem que sempre a amara de forma tão protetora. O mundo desabava ao seu redor. Aquela confirmação de gravidez, que em outras circunstâncias poderia ser motivo de comemoração, assumia agora ares de tragédia. Bruna tentava, em vão, explicar que não sabia como aquilo havia acontecido, que não havia traição alguma, que ela era incapaz de sequer pensar em outro homem. Mas Marcos, com os olhos injetados de mágoa e ciúme, se recusava a escutar. Foi embora da sala, deixando para trás o som do choro desesperado de Bruna, que agora se via sozinha,
imersa em uma confusão que ameaçava ruir o relacionamento que até então considerava inabalável. Nos dias que se seguiram, a convivência entre Bruna e Marcos tornou-se insustentável. As discussões eram constantes, mesmo que sem grandes gritos, pois havia algo mais profundo e doloroso do que o simples volume da voz, a ausência de confiança. Bruna sentia-se humilhada por ser tratada como suspeita de traição. Marcos, por sua vez, só conseguia pensar na possibilidade de ter sido enganado. O resultado positivo do teste de gravidez era como uma lança cravada em seu orgulho, uma prova inegável de que algo estava fora de seu controle. A situação foi se agravando a cada nova conversa mal-sucedida. Bruna buscava argumentos racionais para provar sua fidelidade, tentando explicar que, embora a vasectomia seja um método seguro, ainda há uma pequena chance de falha, sobretudo se o casal não seguir à risca as recomendações médicas no pós-operatório. Explicava que milagres médicos aconteciam, que não havia qualquer indício de infidelidade em sua vida. Tentava apelar para o amor e para a história que ambos construíram. Mas Marcos, tomado pelo ciúme e pela dor, já não raciocinava de forma clara. Tornou-se frio e distante, evitando contato físico e evitando até mesmo dirigir palavras doces à esposa. Ao mesmo tempo, Bruna lidava com o turbilhão emocional de estar grávida novamente, algo que poderia lhe custar a própria vida. A cada consulta pré-natal, o obstetra alertava sobre a fragilidade de seu corpo. Precisamos de cuidados redobrados, diziam os profissionais de saúde. Não vamos desistir da gravidez, mas precisamos de um acompanhamento muito próximo. E Bruna, sozinha naquelas cadeiras de hospital, sentia-se sufocada por um pavor quase paralisante. Ela precisava de apoio, precisava de Marcos ao seu lado. Mas tudo que recebia eram olhares desconfiados e uma frieza que a consumia. Os parentes e amigos notaram as mudanças. Alguns percebiam o semblante abatido de Bruna, mas não sabiam como ajudá-la. Alguns tentavam falar com Marcos, mas ele se fechava em seu próprio mundo, se recusando a comentar detalhes. Acabaram surgindo boatos e questionamentos maldosos, e Bruna passou a ouvir insinuações na rua, mesmo que veladas. A sensação de estar sendo julgada a cada esquina tornava a situação ainda mais insuportável. A única certeza que restava era a de que ela carregava uma vida dentro de si e faria tudo ao seu alcance para proteger aquele bebê, por mais que seu corpo estivesse fraco. Certa noite, depois de mais um embate na sala de estar, Marcos decidiu arrumar algumas roupas e sair de casa. Vou para a casa dos meus pais. Preciso de um tempo para pensar. E não consigo suportar te olhar sem me sentir traído, afirmou, largando Bruna em prantos. Ela suplicou, pediu que ele a escutasse, que considerasse a possibilidade real de a vasectomia ter falhado. Mas ele estava obcecado pela teoria de que aquela gravidez só poderia ter outra explicação. Saiu, batendo a porta, deixando para trás um silêncio cortante que pareceu ecoar pelos cômodos vazios. Sozinha, Bruna mergulhou num poço de solidão que mal conseguia mensurar. Já não era apenas o medo pela própria saúde que a atormentava, mas a ideia de perder o homem que amava e de criar 2 filhos sem a presença do pai. No quarto, rodeada por roupas de bebê que já tinha separado para doar ou guardar, ela chorou até adormecer. Em seu sonho, via flashes do passado feliz ao lado de Marcos. Lembrava-se do quanto ele fora carinhoso e protetor na primeira gravidez. Acordou assustada, banhada em suor, ao se dar conta de que aquilo não passava de lembranças de um tempo que parecia tão distante. Enquanto isso, na casa dos pais, Marcos também não encontrava paz. As lembranças de Bruna e do lar que construiu não o abandonavam. Ele se sentia culpado, confuso, perdido entre o amor que ainda nutria pela esposa e a raiva que o corroía por dentro. Buscou refúgio em conversas com o pai, que tentava lhe dizer que tudo poderia ter uma explicação. Porém, tomado pelo orgulho e pela dor, Marcos continuava irredutível. Precisava de uma prova concreta de que o filho era dele para, então, considerar qualquer possibilidade de reconciliação. Foi então que decidiu exigir de Bruna um teste de paternidade. Ligou para ela numa tarde fria e chuvosa e foi direto ao ponto.
Se quiser provar que não me traiu, faça um teste de DNA. Bruna, ainda sob o peso de toda a pressão psicológica, concordou imediatamente. Faremos o teste assim que o bebê nascer. Mas por favor, volte para casa, eu preciso de você. Contudo, Marcos permaneceu em silêncio por alguns instantes, encerrando a ligação em seguida. A dor que sentia o mantinha afastado, sem conseguir enxergar que estava empurrando Bruna para um precipício cada vez mais fundo. Sem o apoio do marido, Bruna seguiu com a gravidez difícil, assumindo sozinha as consultas médicas e os cuidados com o primeiro filho. Em meio ao desespero, ela se apegava à esperança de que a verdade finalmente fosse comprovada. Ainda acreditava que, quando o teste de paternidade saísse, tudo se resolveria. Talvez fosse o que restava para manter sua sanidade, a certeza de que era inocente. Mal sabia ela que o destino guardava uma prova muito mais dolorosa e que, antes de qualquer reconciliação, um confronto com o pior pesadelo da vida de ambos estava por vir. Apesar de todos os cuidados e recomendações médicas, a saúde de Bruna piorou conforme a gestação avançava. Seus exames indicavam pressão alta e sinais de pré-eclâmpsia, a mesma complicação que quase lhe ceifara a vida na primeira gravidez. Somado a isso, a angústia emocional parecia agravar cada sintoma físico. Sem poder contar com o amparo de Marcos, ela se via obrigada a enfrentar sozinha todas as adversidades. Buscava algum consolo na mãe, em poucas amigas e principalmente na fé de que as coisas se resolveriam. As semanas passaram em ritmo arrastado, cada dia trazendo um desafio novo. Havia noites em que Bruna chorava abraçada a um travesseiro, pensando no que faria se a gestação chegasse ao ponto crítico. Será que Marcos, mesmo tomado pela raiva, apareceria caso algo acontecesse? Será que ela sobreviveria para criar seus filhos? Essas questões martelavam em sua cabeça, tirando-lhe o sono e aumentando sua ansiedade. Ainda assim, ela tentava manter um mínimo de serenidade por amor ao bebê que trazia no ventre. Foi numa manhã de céu encoberto, quase pressagiando tragédia, que Bruna sentiu uma dor aguda no baixo ventre, seguida de uma tontura forte. Estava sozinha em casa. Cambaleou até o telefone e ligou para a emergência pedindo socorro. Enquanto aguardava, ajoelhou-se, tentando controlar a respiração acelerada e conversando mentalmente com o bebê, pedindo a ele que fosse forte. Na ambulância, sentiu-se zonza, mal conseguindo acompanhar as perguntas dos paramédicos. Entre flashes de consciência, percebeu que seria necessária uma cesariana de emergência para salvar seu filho e, possivelmente, sua própria vida. Ao chegar ao hospital, a equipe médica agiu com rapidez. Bruna foi levada imediatamente ao centro cirúrgico, onde enfermeiras e médicos corriam de um lado para o outro, tentando estabilizar seus sinais vitais. Ela, debilitada e com a visão turva, só conseguia pensar naqueles a quem amava. Pensou em seu primeiro filho, que ficara aos cuidados de uma vizinha. Pensou em Marcos, desejando do fundo do coração que ele estivesse ali, segurando sua mão como fez na primeira cesariana. Em meio ao turbilhão de pensamentos, entregou-se aos cuidados dos profissionais de saúde, lutando contra a fraqueza que insistia em dominá-la. Naquele mesmo instante, Marcos estava no trabalho quando recebeu a ligação do hospital. A notícia da internação de Bruna o pegou de surpresa. Apesar de ainda estar convicto de que fora traído, uma onda de pânico percorreu seu corpo. Suas mãos tremiam enquanto tentava conseguir mais detalhes, mas as informações eram escassas. Sua esposa está em estado crítico, disse a voz do outro lado da linha, pedindo que ele fosse imediatamente até lá. Sem hesitar, largou tudo e seguiu o mais rápido que pôde. No caminho, sua mente fervilhava de arrependimento e medo. E se ela morrer? E se eu estiver errado esse tempo todo? Essas perguntas ecoavam como um martelo em sua consciência. Ao chegar ao hospital, foi recebido por uma enfermeira que o encaminhou a uma sala de espera gelada e impessoal. Os minutos pareciam horas. De vez em quando, algum médico ou auxiliar passava apressado pelo corredor, mas ninguém trazia notícias concretas. Marcos tentava manter a postura firme, mas o coração batia desenfreado e ele não conseguia conter as lágrimas que ameaçavam escapar.
A certeza de que Bruna estava em risco de vida esmagava qualquer sentimento negativo que nutrira. Nesse momento, ele só conseguia rezar para que ela sobrevivesse e para que, de alguma forma, pudessem resolver as diferenças e retomar a vida juntos. Finalmente, um médico saiu do centro cirúrgico e aproximou-se de Marcos. Ela está na UTI. Conseguimos retirar o bebê, mas a situação de Bruna é muito delicada. Precisamos estabilizá-la, relatou com gravidade. Marcos sentiu as pernas fraquejarem, mas ainda conseguiu perguntar sobre o estado do filho. O médico contou que o bebê nascera prematuro, mas estava vivo e, naquele instante, passava por avaliação na UTI neonatal. Era uma notícia agridoce. Um misto de alívio por saber do filho e de terror por saber que Bruna estava à beira da morte. Sem opção, Marcos aguardou. Sentia-se sufocado pela culpa, lembrando-se de cada briga, cada acusação, cada instante em que ignorou os apelos de Bruna. Mal conseguia pensar no DNA ou na suposta traição. Tudo parecia sem importância diante do temor de perder a mulher que, apesar de tudo, ainda amava intensamente. Cada segundo que passava naquela sala sem janelas lhe parecia um castigo merecido por sua desconfiança. Ele se agarrava à esperança de que, caso Bruna sobrevivesse, teria tempo para se redimir, para pedir perdão e construir uma nova história juntos. Mal sabia ele que, no leito de um quarto ao lado, seu filho lutava por cada respiração, enquanto na UTI, Bruna batalhava contra o último fio que a ligava à vida. Aquela era a hora derradeira, o instante em que todos os temores de ambos se materializavam em dor e incerteza. Um silêncio sinistro tomou conta do hospital, como se cada batida do relógio anunciasse o aproximar de um destino implacável. Horas se passaram até que o mesmo médico de antes retornasse à sala de espera, segurando um envelope em mãos e com uma expressão solene. Marcos levantou-se imediatamente, o coração aos saltos. Antes mesmo de ele abrir a boca, a mente de Marcos teceu 1000 cenários, mas nada o prepararia para o que viria a seguir. Marcos, tenho 2 notícias para você, começou o médico, medindo as palavras. Primeiro, o teste de paternidade que você havia solicitado chegou aos nossos cuidados. Não costumo me envolver em questões pessoais, mas achei que seria importante que você soubesse. Seu filho é, de fato, seu. Não houve traição alguma. Cada palavra parecia um golpe em sua consciência. Marcos sentiu o ar lhe faltar. Queria se alegrar, queria comemorar o fato de que aquela terrível dúvida que alimentara tanta dor e ressentimento, enfim, se dissipava. Porém, antes que pudesse reagir, o médico prosseguiu, com um tom ainda mais pesado. Quanto a Bruna, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Infelizmente, as complicações foram graves demais. Ela não resistiu à cirurgia. A frase ecoou na mente de Marcos como um estampido. Ele tentou reagir, mas as pernas perderam a força e ele caiu de joelhos no chão, tomado por um desespero quase animal. Os olhos se encheram de lágrimas. O homem que tanto se orgulhava de sua capacidade de controle, que tantas vezes deixara as emoções de lado em nome da razão, agora soluçava sem conseguir pronunciar uma única palavra coerente. Um turbilhão de arrependimento o esmagava. Lembrava-se dos últimos meses, de cada briga, cada acusação e ofensa dirigida à mulher que agora jazia sem vida. O médico tentou consolá-lo, mas sabia que naquela hora nenhuma palavra seria capaz de aplacar a dor do luto e do arrependimento. O bebê sobreviveu, acrescentou quase como um sopro de esperança. Ele ainda está em estado delicado, mas tem boas chances de se recuperar. Vamos fazer tudo o que pudermos. Ainda atordoado, Marcos balançou a cabeça, desejando que, de alguma forma, aquela realidade fosse um pesadelo. Quando finalmente conseguiu se levantar, foi conduzido até a incubadora onde o filho prematuro lutava pela vida. Vê-lo tão pequeno, ligado a tubos e aparelhos, despertou em Marcos um sentimento de ternura e culpa sem precedentes. Aquele era o filho que ele, por meses, acreditara não ser dele. Um filho que não chegara a conhecer o amor materno de forma plena, pois Bruna partira sem a chance de segurar seu bebê nos braços. Em meio ao choro silencioso, Marcos sussurrou algumas palavras de carinho ao menino, como se quisesse pedir perdão pelo que fizera à mãe dele. Abraçou a si mesmo
incapaz de tocar o bebê através da cápsula de acrílico e sentindo-se mais frágil do que nunca. Sua mente vagava nas lembranças de quando Bruna estava grávida pela primeira vez. Ele estivera ao lado dela em todos os momentos, zelando por cada batida do coração de mãe e filho. Agora, no segundo filho, ele se afastara, duvidara, a deixara sozinha no instante em que mais precisava de apoio. Após longos minutos, reuniu forças para se dirigir à UTI onde o corpo de Bruna ainda permanecia, sem vida. Lá, viu a amada deitada, envolta em lençóis brancos, o rosto pálido, mas ainda com traços da serenidade que tanto o encantara no passado. Com as mãos trêmulas, tocou o rosto dela e pediu perdão entre soluços desesperados. Era tarde demais. O arrependimento queimava seu peito como fogo. Perdão, meu amor. Eu falhei com você. Falhei com a nossa família. Palavras atiradas ao vazio, sem resposta, sem a chance de um diálogo ou de recomeço. A notícia espalhou-se rapidamente entre amigos e familiares, deixando a todos atônitos. Para muitos, a morte de Bruna foi uma tragédia inimaginável, que arrancou lágrimas e questionamentos. Havia quem se perguntasse: por que Marcos não confiou na esposa? Por que não acreditou na possibilidade de falha do procedimento? Mas era tarde para questionamentos. A realidade se impunha de forma implacável. Nos dias seguintes, Marcos cuidou dos preparativos para o funeral de Bruna, em meio a uma dor insuportável. Ao mesmo tempo, acompanhava diariamente o desenvolvimento do filho na UTI neonatal. Cada visita ao hospital era uma lembrança cruel de que Bruna não estava ali para partilhar daquele momento, para assistir o milagre que seria a sobrevivência do próprio filho. O teste de paternidade em suas mãos era, agora, um atestado agridoce. Comprovava o que Bruna sempre dissera, mas chegou tarde demais para salvá-la. No velório, cercado por um silêncio pesado e por olhares compassivos, Marcos permaneceu ao lado do caixão até o último segundo. As flores brancas que antes simbolizavam pureza e amor, agora lhe pareciam meros enfeites diante da perda irreparável. Quando a tampa se fechou, sentiu o coração afundar. Aquela era a despedida definitiva da mulher que fora seu porto seguro e que, no fim, partira sem uma palavra de reconciliação. Ao deixar o cemitério, Marcos sentiu o peso de uma nova responsabilidade. Tinha 2 filhos para criar. Um que já esboçava as primeiras palavras e precisava entender por que a mamãe não voltaria para casa. Outro que aguardava seus cuidados na incubadora do hospital, precisando de afeto e da presença paterna para seguir lutando. Mesmo em meio à dor, sabia que precisaria encontrar forças para seguir adiante e honrar a memória de Bruna. Ela se fora, mas deixara como legado o amor incondicional que nutriu por eles, mesmo em seus piores momentos. Com o tempo, Marcos compreenderia que o arrependimento não apaga a culpa, mas pode motivar uma mudança profunda. Em cada oportunidade de abraçar seus filhos, ele se lembraria do quanto Bruna sacrificialmente lutou para que aquelas vidas florescessem. E talvez, ao longo dos anos, aprendesse a perdoar a si mesmo, carregando a certeza de que, se o amor é forte para unir 2 almas, a desconfiança é forte o suficiente para destruí-las.